Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre um passo atrás, mesmo sendo boas, esforçadas e até inteligentes? Elas acreditam que o mundo, em algum momento, vai recompensá-las apenas pela sua bondade, pela sua honestidade ou pela sua dedicação. Mas a realidade é dura. O mundo não funciona assim. O sucesso, a riqueza e o respeito não vêm automaticamente para quem tem boas intenções. Eles vêm para quem consegue enxergar a vida como um jogo estratégico. E como todo jogo, existem regras, explícitas e ocultas. Quem domina essas regras prospera. Quem as ignora fica preso no mesmo ciclo de frustração. Se você sente que já deu muito e recebeu pouco em troca, se olha ao redor e percebe pessoas menos preparadas alcançando resultados maiores que os seus, se sente que sua bondade, sua paciência e até sua humildade muitas vezes foram interpretadas como fraqueza, então este vídeo é o choque de realidade que você precisa. Porque aqui vai uma verdade incômoda. O mundo não recompensa corações bondosos. Ele recompensa mentes frias. Não frias no sentido de cruéis, mas no sentido de claras, lúcidas e estratégicas. Enquanto a maioria age por impulso, quem alcança resultados consistentes aprende a separar emoção de decisão. Enquanto uns esperam reconhecimento, outros constroem resultados que não podem ser ignorados. E enquanto uns vivem reagindo ao caos, outros arquitetam sua própria ascensão. Essa diferença de postura mental define quem vai acumular riqueza, construir negócios sólidos, ser produtivo de forma implacável e conquistar respeito real. Não é sobre ser sortudo ou ter talento nato, é sobre mentalidade estratégica aplicada todos os dias. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como deixar para trás a mentalidade de vítima, aquela que se apega ao sofrimento e justifica a inação, e adotar a mentalidade do gênio frio, aquele que usa cada dor, cada falha e cada rejeição como combustível para crescer. Mas atenção, esse vídeo não é sobre frases motivacionais bonitas, não é sobre pensar positivo e esperar que o universo conspire. É sobre aprender a lidar com a realidade de forma fria, objetiva e estratégica. Se você realmente aplicar o que vou te mostrar aqui, vai começar a perceber mudanças concretas. Vai parar de desperdiçar energia tentando agradar ou justificar-se para os outros. Vai blindar seu foco, protegendo-o de distrações que drenam sua produtividade. Vai aprender a transformar falhas em aprendizado estratégico. E, principalmente, vai entender que o mundo não te deve nada, mas você pode conquistar tudo se souber jogar certo. O que você vai ouvir pode doer, pode incomodar, mas é exatamente essa dor que abre espaço para a transformação. Então, se você está pronto para abandonar a ingenuidade e assumir o controle do jogo, continue comigo. Hoje você vai aprender o que significa desenvolver a frieza estratégica que separa os que apenas sobrevivem dos que verdadeiramente prosperam. Muita gente acredita que não ter resultados é culpa do governo, da economia, do chefe injusto ou até da má sorte. Essa narrativa é confortável, porque coloca a responsabilidade sempre em algo externo. Mas existe uma prisão mais poderosa que qualquer circunstância, a mentalidade de vítima. A mentalidade de vítima é sutil. Ela aparece quando você pensa que merece sucesso apenas porque sofreu muito. Ela aparece quando você acredita que sua história difícil deveria, por si só, abrir portas. E o mais perigoso, ela aparece quando você confunde desculpas poéticas com progresso real. Pessoas presas nessa mentalidade gastam energia justificando por que não conseguiram. Elas dizem: não tive as mesmas oportunidades, não nasci em família rica. Se eu tivesse mais sorte, já teria vencido. Mas a verdade é dura. O mercado não paga por histórias tristes, ele paga por resultados. Ninguém vai investir em você apenas porque sente pena. O dinheiro, a produtividade e o respeito seguem leis claras, e essas leis não se curvam diante da sua emoção. O que acontece quando você vive preso à mentalidade de vítima?
Você perde clareza, se torna previsível, reativo, fácil de manipular. Cada falha vira um fardo, em vez de se transformar em aprendizado estratégico. Cada rejeição vira um trauma, em vez de combustível. E pouco a pouco, você se afunda em um ciclo de paralisia. Mais reclamações, menos ação. A vítima está sempre esperando alguém resolver seus problemas. O chefe, o governo, a família, o parceiro, mas ninguém virá. Esse é o ponto que separa os que prosperam dos que ficam para trás. A consciência de que a mudança depende apenas de você. O problema é que fomos educados para acreditar que bondade e esforço são suficientes. Mas olhe à sua volta. As pessoas no topo não são as mais bondosas, são as mais estratégicas. São aquelas que conseguem controlar suas emoções, em vez de se deixar controlar por elas. São aquelas que não choram pelo que perderam, mas calculam como vão vencer a próxima rodada. E aqui está a grande verdade que quase ninguém aceita. A emoção é a coleira que mantém a maioria das pessoas presas à mediocridade. Elas tomam decisões financeiras baseadas em medo ou ansiedade. Desistem de projetos produtivos porque não têm motivação imediata. Se apegam a pessoas e ambientes que drenam sua energia porque sentem culpa de cortar vínculos. Enquanto isso, quem assume uma mentalidade fria e estratégica enxerga o jogo de outro ângulo. Ele entende que falhas são dados, que rejeições são lições e que o desconforto é parte do crescimento. A diferença entre quem progride e quem estagna não está no QI ou na sorte, está na forma como cada um lida com as próprias emoções. O emocional transforma problemas em desculpas. O estratégico transforma problemas em planos. Este é o ponto central. Se você quiser construir riqueza, produtividade real e uma mentalidade vencedora, precisa abandonar de vez a ideia de que o mundo te deve algo, porque não deve. E isso é libertador. Se ninguém te deve nada, significa que você tem liberdade total para conquistar o que quiser. A história sempre nos mostra que os grandes saltos de poder, riqueza e influência não nasceram da emoção descontrolada, mas da clareza estratégica. E é justamente aqui que surge o contraste brutal. Enquanto a maioria reage de forma impulsiva, os verdadeiros mestres do jogo se destacam pela frieza calculada. Pense em Nicolau Maquiavel, um dos pensadores políticos mais influentes da história. Ele não escrevia para bajular governantes, mas para revelar uma realidade incômoda. O poder não é conquistado com bondade, mas com estratégia. Em O Príncipe, Maquiavel deixa claro que quem deseja governar, seja um reino ou a própria vida, precisa aprender a separar a emoção do julgamento. O líder que age com o sentimentalismo é devorado pelo mais calculista. Agora, compare com o ambiente moderno. Quantas pessoas você conhece que tomam decisões financeiras movidas pela emoção? Entram em dívidas porque não resistem a um desejo momentâneo. Desistem de projetos porque se sentiram desmotivadas por alguns dias. Ou até se mantêm em relacionamentos tóxicos porque têm medo de enfrentar o desconforto da solidão. Esse é o retrato do jogador emocional. Sempre reativo, sempre vulnerável, sempre atrasado. Agora veja o outro lado do contraste. Empreendedores que se destacaram não foram os que esperaram motivação, mas os que agiram com disciplina. Steve Jobs, por exemplo, não construiu a Apple porque era inspirado todos os dias. Ele a construiu porque tinha uma visão clara e não permitia que sentimentos momentâneos ditassem suas decisões. Ele cortava projetos sem dó, demitia sem hesitar e tomava decisões duras, porque sabia que o futuro não perdoa líderes que hesitam. Outro exemplo, Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores da história. O que o diferencia? Não é emoção, não é impulsividade, não é seguir a manada. É disciplina fria, é paciência estratégica, é a capacidade de esperar o momento certo enquanto todos ao redor se desesperam. Buffett prospera porque age como um jogador de xadrez em um mundo de pessoas jogando damas. E vamos para um exemplo histórico ainda mais visceral.
Alexandre o Grande. Com apenas 20 anos, herdou um império instável. Ele poderia ter se perdido em lamentos ou inseguranças, mas não. Ele avançou estrategicamente, expandindo territórios em uma velocidade que até hoje impressiona os historiadores. Ele não foi bonzinho com os inimigos, ele foi implacável. E essa clareza fria o transformou em um dos líderes militares mais influentes da humanidade. Agora traga isso para a sua realidade. Quando você hesita em cortar gastos inúteis, em dizer não a convites que roubam seu tempo, ou em abandonar hábitos que não te levam a lugar algum, você está jogando no time da emoção. Você está se sabotando em nome do conforto momentâneo. Mas quando decide agir com frieza estratégica, você começa a se diferenciar. Você começa a construir uma reputação de disciplina, de resultados e de confiabilidade. Veja como o contraste é claro. O emocional vive de justificativas. O estratégico vive de resultados. O emocional busca a aprovação. O estratégico busca avanço. O emocional perde energia reagindo. O estratégico conserva energia planejando. Essa diferença cria um abismo entre os dois grupos. Enquanto uns passam a vida reclamando das circunstâncias, outros constroem fortuna, produtividade e legado porque aprenderam a dominar a si mesmos. E aqui está a parte que muitos não percebem. Não existe neutralidade. Ou você está se movendo pelo emocional ou pelo estratégico. Ou você é controlado pelos outros ou se torna incontrolável. Grandes líderes, empreendedores e pensadores do passado e do presente nos mostram a mesma lição. A genialidade fria não é a ausência de emoção, mas a capacidade de transformá-la em combustível estratégico. E isso é algo que você pode treinar, assim como eles treinaram. Se você quiser prosperar em dinheiro, produtividade e mentalidade, precisa escolher qual lado vai jogar. O lado da emoção frágil que busca conforto ou o lado da estratégia fria que constrói poder. Até aqui falamos de estratégia, de exemplos históricos e de mentalidade. Mas o que a ciência moderna nos mostra é ainda mais revelador. A diferença entre viver como vítima ou como estrategista está literalmente gravada no funcionamento do nosso cérebro. A neurociência explica que nossas decisões são moldadas por dois sistemas principais, o emocional e o racional. O sistema emocional é rápido, reativo, ligado ao prazer imediato e ao alívio rápido. O sistema racional é lento, analítico e capaz de adiar recompensas para alcançar resultados maiores. Quando você gasta compulsivamente, procrastina ou reage de forma explosiva, é o sistema emocional que está no comando. Mas quando você consegue analisar friamente, dizer não ao que não serve, manter disciplina financeira ou produtiva mesmo sem motivação, é o sistema racional que assumiu o volante. E aqui está o ponto-chave. A ciência mostra que o sistema racional pode ser treinado, fortalecido como um músculo. Isso significa que a mentalidade fria não é talento nato, mas habilidade neuroplástica, ou seja, qualquer um pode desenvolver. Psicólogos comportamentais chamam isso de tolerância ao desconforto. É a capacidade de suportar a ausência de prazer imediato em troca de resultados maiores no futuro. Estudos demonstram que pessoas capazes de adiar recompensas, como no famoso experimento do marshmallow, tendem a ter melhores resultados financeiros, profissionais e até relacionamentos mais estáveis. Agora, conecte isso com produtividade e dinheiro. O emocional gasta o bônus no primeiro impulso. O racional investe. O emocional se distrai com cada notificação. O racional entra em estado de fluxo profundo. O emocional busca conforto e evita riscos. O racional calcula. Assume riscos estratégicos e colhe grandes retornos. A filosofia também nos dá lições claras sobre isso. Os estoicos, por exemplo, já defendiam há mais de 2000 anos que o verdadeiro poder não é controlar o mundo externo, mas a si mesmo. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa clareza fria é o que separa quem vive se lamentando de quem constrói algo grandioso. E aqui está a armadilha que prende a maioria: confundir emoção com verdade. Você pode sentir que não tem jeito, que já é tarde demais, que não nasceu para vencer. Mas sentimentos não são fatos. Eles são apenas sinais elétricos que surgem e desaparecem.
Se você age com base neles, sua vida será um reflexo das oscilações emocionais do dia. Mas se você age com base em estratégia, sua vida será um reflexo de planos consistentes. A ciência do comportamento confirma: emoções são ótimas para dar cor à experiência humana, mas péssimas conselheiras para decisões importantes. A mente fria, ao contrário, aprende a ouvir a emoção sem obedecê-la. Ela registra o que sente, mas só age se estiver alinhado ao plano. Isso não significa se tornar um robô sem coração. Significa ser disciplinado o suficiente para colocar sua missão à frente do seu humor. Você pode sentir medo e agir mesmo assim. Pode sentir dúvida e ainda assim escolher o próximo passo racional. Essa é a disciplina que separa o jogador comum do estrategista. No fim, ciência, psicologia e filosofia convergem para a mesma conclusão. Quem domina as próprias emoções cria a vantagem competitiva. No trabalho, porque se torna confiável. No dinheiro, porque investe com inteligência em vez de impulso. Na vida, porque deixa de ser previsível e passa a ser respeitado. Existe um preço silencioso que você paga toda vez que escolhe permanecer onde está. É o custo invisível da procrastinação, da dispersão e da mentalidade de vítima. E esse custo é muito mais caro do que você imagina. Pense nisso. Cada decisão emocional que você toma hoje gera juros sobre o seu futuro. Quando você gasta dinheiro para se sentir bem no momento, está roubando da sua versão de amanhã. Quando você desiste de um projeto produtivo porque não está no clima, está atrasando anos de progresso. E quando você se mantém em ciclos de distração, está programando o seu cérebro para ser incapaz de focar em algo realmente importante. O resultado? Um acúmulo de frustrações. Você olha para trás e percebe que passou anos reclamando, mas não construiu nada sólido. Sua conta bancária continua a mesma, seus projetos inacabados se acumulam e sua confiança despenca. E o mais perigoso, esse ciclo se retroalimenta. Quanto mais você se vê sem resultados, mais reforça a mentalidade de vítima. E quanto mais se vitimiza, menos energia tem para mudar. É uma espiral descendente que aprisiona milhões de pessoas. Agora, traga isso para a realidade prática. Quem não controla as emoções no dinheiro acaba sempre endividado, culpando o sistema. Quem não controla as emoções na produtividade acaba sempre atolado em distrações, culpando a falta de tempo. Quem não controla as emoções na mentalidade acaba sempre ressentido, culpando os outros. O custo de não agir é perder a vida no piloto automático, sendo manipulado por estímulos externos. Você se torna como uma folha ao vento, reagindo ao que acontece, mas nunca dirigindo o próprio destino. E aqui está a urgência. O tempo não volta. Cada dia que você adia a mudança, você se distancia mais da vida que poderia estar construindo. Aos 20, você pensa que tem o mundo inteiro pela frente. Aos 30, já percebe que algumas escolhas custaram caro. Aos 40, entende que metade do jogo já foi jogado. E se nada mudar, aos 60, você olha para trás e percebe que trocou décadas de potencial por pequenos confortos momentâneos. É isso que está em jogo, não apenas dinheiro ou produtividade, mas a qualidade inteira da sua existência. E a parte mais dura? O mundo não vai pausar para que você se resolva. Enquanto você hesita, outros avançam. Enquanto você se distrai, outros constroem. Enquanto você espera motivação, outros estão plantando os frutos que você gostaria de colher. Por isso, criar urgência não é sobre pressão externa, é sobre consciência. A consciência de que cada minuto desperdiçado na mentalidade errada é um tijolo a menos na construção do seu império pessoal. E o oposto também é verdadeiro. Cada decisão estratégica, cada ato de disciplina e cada momento de frieza emocional é um tijolo colocado no lugar certo. A pergunta que você precisa se fazer é simples. Quanto mais tempo você está disposto a perder? Porque enquanto você pensa, a contagem regressiva já começou.
Até aqui você já entendeu a diferença entre viver como vítima e agir como estrategista. Mas talvez esteja se perguntando: ok, como eu aplico isso na prática? Como eu começo a desenvolver essa mentalidade fria e estratégica no meu dia a dia? A resposta está em um método de 4 passos que vai transformar sua forma de lidar com dinheiro, produtividade e mentalidade. Não é teoria bonita, é prática, e você pode começar hoje. Passo 1. O distanciamento emocional nas decisões. A primeira habilidade que você precisa desenvolver é simples de entender, mas difícil de aplicar. Separar emoção de decisão. Antes de gastar dinheiro, pergunte-se: essa compra traz resultado ou apenas alívio? Antes de aceitar um convite ou dizer sim a alguém, questione: isso me aproxima ou me afasta da minha meta principal? Antes de agir por raiva ou euforia, faça uma pausa de 10 segundos. Essa pausa é o espaço que separa o jogador comum do estrategista. Esse pequeno hábito já vai mudar a forma como você lida com dinheiro e tempo. Você vai parar de gastar para impressionar. Vai parar de desperdiçar horas em coisas irrelevantes. E vai começar a construir uma reputação de alguém confiável, frio e focado. Passo 2. Transformar dor em dados. A maioria das pessoas personaliza a falha. Elas dizem: fracassei porque não sou bom o suficiente. O estrategista faz diferente. Ele transforma cada falha em dado. Foi rejeitado em uma entrevista? Ótimo! Analise o que pode ser ajustado para a próxima. Perdeu dinheiro em um investimento ruim? Use isso como estudo de caso para não repetir o erro. Te traíram ou decepcionaram? Em vez de se afogar em mágoa, catalogue os sinais que ignorou e use-os como alerta no futuro. Esse hábito muda tudo, porque transforma a dor em combustível. A falha deixa de ser um peso e se torna matéria bruta para a construção da sua genialidade fria. É como se cada cicatriz se transformasse em uma tatuagem de sabedoria estratégica. Passo 3. Disciplina produtiva sem sentimentalismo. Muitas pessoas confundem produtividade com motivação. Elas acreditam que só conseguem produzir se estiverem inspiradas, de bom humor, com energia perfeita. Isso é um erro. Produtividade verdadeira é baseada em disciplina, não em sentimentos. E aqui está uma regra prática. Trabalhe em blocos de foco profundo, de 60 a 90 minutos. Durante esse tempo, elimine tudo que não seja a tarefa principal. Celular fora do alcance, notificações desligadas, ambiente limpo. No começo, sua mente vai resistir, vai buscar qualquer distração para fugir do desconforto. Mas é exatamente esse treino que reprograma seu cérebro para sustentar a atenção. Assim como músculos crescem com repetições, sua mente fica mais forte a cada vez que você traz o foco de volta para a tarefa. E lembre-se, disciplina produtiva é o oposto de sentimentalismo. Você não pergunta: estou com vontade de fazer isso agora? Você simplesmente faz porque está no seu plano estratégico. Passo 4. Construir uma reputação de frieza estratégica. O último passo é externo, mas depende de tudo que falamos até agora. Você precisa construir uma reputação que trabalhe por você, mesmo quando não estiver presente. Como fazer isso? Seja seletivo. Não esteja em todos os lugares. Não fale em todas as conversas. Apareça quando é importante e entregue valor real. Seja previsível nos resultados, mas imprevisível nas emoções. As pessoas devem confiar no seu trabalho, mas nunca conseguir manipular suas reações. Seja disciplinado no silêncio. Às vezes, não responder é mais poderoso do que qualquer explicação. O silêncio cria respeito. Com o tempo, as pessoas vão começar a enxergar você como alguém que não se abala fácil, que não perde tempo com drama e que sempre tem uma carta na manga. Isso gera respeito automático, porque no fundo todos sentem medo de quem não conseguem ler. Se você aplicar esses 4 passos de forma consistente, vai perceber mudanças concretas. Suas decisões financeiras ficarão mais inteligentes porque não serão movidas por impulso. Sua produtividade vai disparar porque você não dependerá mais de motivação para agir. Sua mentalidade se tornará implacável porque cada dor será transformada em estratégia. E sua reputação será um escudo, blindando você contra manipulações e desperdício de tempo.
Esse método não exige sorte, não exige talento, não exige circunstâncias perfeitas. Exige apenas disciplina. E disciplina é algo que qualquer pessoa pode treinar. No fim das contas, ser um gênio frio não é sobre ser cruel ou insensível. É sobre escolher clareza acima de emoção, estratégia acima de conforto, resultado acima de desculpas. E essa escolha está disponível para você agora. Agora você já conhece a diferença entre viver no piloto automático e assumir o controle como um estrategista frio. E aqui está a grande revelação. O futuro não pertence aos mais talentosos, nem aos mais bondosos, mas àqueles que conseguem manter a clareza em um mundo dominado pela distração. Dinheiro, produtividade e respeito não são frutos de sorte, são frutos de disciplina, de escolhas conscientes e de uma mentalidade que não se rende às emoções passageiras. Enquanto muitos desperdiçam energia com justificativas, quem escolhe a frieza estratégica constrói riqueza, constrói foco, constrói uma reputação que abre portas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Talvez você esteja pensando, isso é difícil, e é mesmo. Mas lembre-se, o conforto é o túmulo da transformação. Se você busca resultados diferentes, precisa aceitar desconfortos diferentes. Precisa abrir mão de velhas crenças, cortar hábitos que te prendam e, acima de tudo, decidir que sua vida não será ditada pelo acaso, mas pela estratégia. O convite é simples, mas poderoso. A partir de hoje, toda vez que uma decisão surgir, pergunte a si mesmo: isso me dá alívio ou me dá resultado? Essa pergunta sozinha pode transformar sua trajetória. E lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Cada escolha fria que você faz é um tijolo a mais na construção da sua liberdade financeira, da sua produtividade imparável e da sua mentalidade vencedora. No final, a vida sempre recompensa quem age com clareza. Não quem espera, não quem reclama, não quem busca a aprovação, mas quem age. Então faça um pacto consigo mesmo. Abandone a mentalidade de vítima e abrace a disciplina do estrategista. Porque no jogo da vida, você não veio para ser peça. Você veio para ser jogador. E jogadores não choram pelo tabuleiro. Eles dominam as regras. A escolha está diante de você. Continuar vivendo como a maioria ou começar a construir a sua genialidade fria. O tempo está passando e o mundo não vai esperar. Cabe a você decidir se será lembrado como mais um ou como alguém que aprendeu a jogar o jogo com maestria.